Mais um dia diante da presença do Senhor, mais um dia de campanha, qual o Senhor nos preparou, né, para estar aqui hoje. E sem mais delongas, vamos estar abrindo a Bíblia no tempo da nossa campanha, que é o livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na minha mão, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Essa palavra do Senhor veio até Jeremias em um momento em que Judá e Jerusalém estavam erguendo altares de outros deuses diante da presença do Senhor. Estavam pecando diante da presença do Senhor. Muitas pessoas estavam edificando altares até Baal, e ali estavam sacrificando seus filhos diante da presença de Baal. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E isso chegou até as narinas do Senhor e desagradou. Então o Senhor, usando o profeta Jeremias, falou: Jeremias, desce até o oleiro, e lá eu conversarei com você. E ali o Senhor mostrou a Jeremias o que ele queria fazer com Israel e Judá, caso eles não se convertessem dos seus maus caminhos e dos seus pecados. E trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor falou comigo através dessa palavra, quando a pastora me mandou uma mensagem, falou que eu ia começar o culto hoje. Eu já estava com uma palavra preparada, mas ali eu pude pegar a palavra e continuar estudando. O Senhor falou ao meu coração que assim como Israel vivia pecando, Israel e Judá, assim também era nós, antes de conhecermos ao nosso Senhor. Porque nós vivíamos no mundo em pecado, nós não conhecíamos a palavra, e nossas vidas não estavam diante da presença do Senhor Jesus. Nós estávamos desagradando ao nosso Deus. E ali o Senhor, assim como o oleiro prepara o barro, ali o Senhor nos preparou e nos trouxe até a tua casa. Só que nós temos que entender que do barro até o vaso existe uma longa caminhada. E ali estudando eu pude ver que o significado de vaso, de barro, até se tornar um vaso. Um vaso de barro é feito através de um processo que envolve a extração, a preparação, a modelagem e a queima do barro. Ou seja, existe processo do barro até chegar num vaso completo. E diante dessas preparações, existem provas. A extração e preparação. O barro é retirado de jazidas ou barreiros. O barro é peneirado para remover pedras, raízes, galhos e areia. O barro é umedecido com água, pisado e amassado até ficar homogêneo. O barro é coberto por uma lona preta para extrair o oxigênio e adquirir uma consistência maior. O Senhor veio falar ao meu coração que assim nós éramos quando nós estávamos no mundo. Ali o Senhor nos pegou,
no barro, e ali o Senhor começou a extrair todas as impurezas, todos os nossos pecados. Quando nós viemos até a casa do nosso Senhor e o aceitamos como o Senhor das nossas vidas e das nossas almas, ali o Senhor começa a nos purificar. Assim como o olheiro começa a tirar as impurezas do barro, o Senhor começou a nos purificar diante da presença dele. Aleluia, Jesus. Só que aí a gente vai passar por um outro processo. Quantos aqui nunca pediram a Deus: Senhor, eu sou um vaso diante da tua presença, o Senhor é meu olheiro, me usa, me molda conforme tu queres, se preciso for, me quebres. Aleluia, Jesus. Só que nós temos que entender que isso, muitas das vezes, faz muitas pessoas sair da presença do Senhor Jesus. Muitas das pessoas que eram barro, durante a preparação, durante a modelagem, durante o tempo que o olheiro começa a apertar o barro, muitas pessoas não aguentaram e saíram da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós temos que entender que esse é um processo difícil. O processo do barro até o processo de nos tornar um vaso de honra diante da presença do Senhor, muitas das vezes é um processo que vai nos apertar, que vai nos causar dor, que vai nos trazer prova, mas isso será necessário para que nós possamos nos tornar um vaso de honra. Durante esse processo de modelagem, o oleiro coloca uma bola de barro no centro de uma plataforma giratória. O oleiro amassa o barro de dentro para fora, num movimento circular. O oleiro dá forma ao barro conforme a vontade do oleiro. Ou seja, durante esse processo, o Senhor vai determinar o que Ele quer diante da vida de cada um. Muitas das vezes nós queremos ser pastores, ser presbíteros, ser diáconos, mas esse não é o nosso chamado. Quem tem a direção e quem sabe o que você vai ser diante da presença dele é o olheiro. Não tem como você escolher o que você quer ser. É o olheiro que decide conforme que ele vai usar aquele vaso. Ele escolhe a maneira e o jeito que ele vai usar aquele vaso. E depois vem o terceiro processo, que é o processo de queima. O vaso é colocado em um forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, até ele se tornar um vaso completo. E através dessa palavra eu pedi ao Senhor: mas Senhor, fala comigo através dessa palavra. E o Senhor me levou até dois heróis da fé. Um deles, José, e um deles, Jó. O Senhor falou ao meu coração que José já era um barro purificado, só que ele precisava ser modelado. Já Jó já era um vaso completo, mas ainda precisava passar pelo fogo. Entenda, ambos se tornaram vasos de honra diante da presença do Senhor. Porém, um já era barro, o outro já era um vaso formado, mas ainda precisava passar pelo fogo. Mas como assim, meu irmão? José, aos 17 anos de idade, teve um sonho. E ali ele contou o seu sonho para os seus irmãos. E ali os seus irmãos, tendo raiva de José, o venderam. E ali ele foi vendido até o Egito, foi trabalhando na casa de Potifar, depois foi para a prisão, até chegar a ser governador do Egito. Entenda que ele teve os processos, ele foi modelado pelas mãos do Senhor, só que ele só se tornou um vaso diante da presença do Senhor, um vaso de honra, a partir não foi quando ele se tornou governador do Egito, mas foi quando veio os seus irmãos que o tinha vendido diante da tua presença, foi quando ele perdoou os seus irmãos, que ele se tornou um vaso de honra completo diante da presença do Senhor. Já Jó não, Jó já era um homem cascudo, já era um homem experiente. A palavra vai falar que quando os filhos do homem estavam diante da presença do Senhor, Satanás veio junto com os filhos do homem. Então o Senhor falou para ele: observaste meu servo Jó? Aquele homem é fiel, aquele homem busca a minha palavra, aquele homem vive a minha palavra, se desvia do mal. Então o Satanás fala: mas ele faz isso porque o Senhor abençoa tudo que ele faz. O Senhor não deixa que nada venha faltar sobre a vida dele.
Então o Senhor dá autoridade para Satanás para fazer com Jó tudo o que ele queria, só não de tocar na vida dele. E ali foi a prova do fogo sobre a vida de Jó, porque Jó já era um vaso completo diante da presença do Senhor Jesus, só que ele necessitava passar pelo fogo. E ali a prova que ele passou, de perder os seus filhos, de perder tudo que ele tinha, e mesmo assim não murmurar e não blasfemar diante da face do Senhor, foi o que provou que ele merecia ser um vaso de honra. A palavra fala que no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 5, Jó fala ao Senhor: antes eu te conhecia de falarem de ti, hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. Ou seja, ali Jó se tornou um vaso completo diante da presença do Senhor Jesus. E é dessa maneira que o Senhor quer as nossas vidas. O Senhor trouxe todos aqui diante da presença dele como um barro, e o Senhor tem modelado e tem formado a vida de cada um diante da tua presença, para transformar em um vaso de honra. Porque o Senhor não nos trouxe até a tua casa para que nós simplesmente purificar nós do barro e deixar nós ser um barro. O Senhor quer transformar a vida de todos em um vaso de honra. Por quê? Porque o Senhor quer usar todos. O Senhor necessita que pessoas sejam transformadas em vasos de honra, para que a palavra dele seja pregada aí fora, para que mais vidas venham ser alcançadas. Por quê? O Senhor não quer somente usar a vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. O Senhor quer usar a vida de todos. O Senhor tem moldado a vida de todos. O Senhor vem falando comigo. Então, o Senhor quer preparar a vida de cada um. Às vezes o Senhor está precisando. Olha, eu quero falar com uma cliente da Ana. Quem que eu vou usar? A Ana, minha vaza. Está ali. Eu vou usar ela para levar uma palavra até a sua cliente que está precisando. Lá na Evara tem um senhorzinho que está precisando de uma palavra, está precisando de uma administração. O Senhor pensa: quem que eu enviarei? O Senhor olha na prateleira dele e vê: Paulo Vitor, meu vaso de honra. É ele que eu vou usar para falar com aquele senhor. E assim o Senhor deseja para a vida de cada um que está aqui. O Senhor chamou todos para ser vaso de honra. O Senhor não tirou você do barro para você ser purificado e continuar sendo barro. O Senhor quer usar a vida de todos. E às vezes o irmão fala: mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas o Senhor quer usar a vida dos irmãos conforme a vontade dele. De alguma maneira o Senhor vai usar você. Então nós necessitamos levantar da cadeira e falar: Senhor, eis-me aqui, me molda conforme a tua vontade, me usa. Eu quero ser esse vaso de honra diante da tua presença. Porque nós necessitamos, Senhor, meus irmãos. O Senhor necessita que nós nos levantamos e sejamos vasos de honra diante da tua presença. Esses dias eu estava conversando com um colega meu no serviço, e eu falei com ele: olha, antigamente, nunca gostei de carnaval, mas antigamente os carnaval era assim, uma homenagem a um Ayrton Senna, a um antigo presidente, tinha uma mensagem ali. Hoje em dia não, hoje em dia o carnaval está explícito, é só macumbaria, bruxaria, Exu, é carro alegórico de demônio. Ou seja, o diabo está vendo que o tempo dele está acabando, e ele não está mais perdendo tempo, ele está cada vez mais mostrando as suas garras. Eu me lembro que há 20, 25 anos atrás, você nem sabia quem era macumbeiro, você não sabia quem era espírita, essas pessoas viviam escondidas. Hoje você anda na rua aí, ó, você vê de jovens, pessoas com guia, com coisas de umbanda. Então, nós vemos que Satanás está desesperado. Ele não está perdendo tempo, ele está mostrando as suas garras. Então, o Senhor necessita que nós nos levantemos. O Senhor necessita que nós tomamos a posição, que nós tomamos posse e que nós sejamos esse vaso de honra que Ele quer que nós sejamos. Porque o Senhor falou no meu coração que a partir do momento que Ele nos tirou do barro, Ele não deseja que nós continuemos no barro. Ele deseja que nós deixamos Ele nos moldar conforme a Tua vontade, até que nós sejamos um vaso de honra na prateleira dEle, para que Ele possa nos usar conforme a Sua vontade. Então, meus irmãos, que nós não venhamos perder tempo, que nós venhamos entender que essa campanha veio para nos despertar. Eu sei que muitas das vezes
durante a modelagem do Senhor, durante esse aperte que Ele dá sobre as nossas vidas, é muito dolorido, é difícil, tem lutas, dificuldades, mas entende, tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Tudo isso nós necessitamos passar para que nós possamos ter o crescimento espiritual, para que nós possamos chegar a ser esse vaso que Ele tanto necessita que nós sejamos. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, e assim eu agradeço a minha oportunidade.